Ei, pousamos na Lua. Navegamos ao redor do mundo. Romeu conheceu Julieta. É difícil imaginar que existam criaturas por aí que viram tudo acontecer. Animais imortais. Bem, quase. Esponjas de vidro são criaturinhas estranhas que ficam imóveis em um lugar por milhares de anos. De seu lugar favorito no fundo do mar, elas testemunharam os primeiros europeus cruzando os mares até as Américas. Elas podem viver até 15 mil anos. E o que é ainda mais legal é que elas podem controlar seu processo de envelhecimento, acelerá-lo ou desacelerá-lo. Elas têm um exoesqueleto semelhante a vidro para sua proteção. As lagostas podem voltar a crescer uma garra se a perderem, e elas são basicamente imortais. Essas criaturas produzem um número ilimitado de enzimas que mantêm seu DNA para sempre jovem e permanecem sempre em crescimento. Isso significa que elas superam o tamanho de suas carapaças. As lagostas precisam se livrar de seu exoesqueleto de vez em quando e fazer um upgrade para um maior. A maior lagosta já pescada pesava 20 quilos. Ela foi pescada na costa da Nova Escócia. Os cientistas acham que essa lagosta grande tinha cerca de 100 anos. Foi mais ou menos quando Thomas Edison inventou o fonógrafo. A próxima criatura é uma mistura entre uma água-viva e um galho de árvore. Cada extremidade da hidra tem um pé anelado e ela passa seus dias relaxando perto de lagos e rios. Seus tentáculos agarram-se a petiscos saborosos que passam por ela. Então, qual é o segredo da sua imortalidade? Isso é algo que todos querem saber. A hidra tem a capacidade de renovar suas células-tronco. Os cientistas vêm tentando fazer isso há anos. Elas podem realmente retardar seu processo de envelhecimento. Essas pequenas criaturas marinhas são ouriços do Mar Vermelhos. Eles ficam nas algas marinhas em águas rasas e são imortais. Bem, não os estudamos tempo suficiente para que tenhamos certeza. Mas os cientistas dizem que eles só aumentam de tamanho, não em idade. O quê? Bem, eles meio que ficam como ouriços bebê, mas aumentam de tamanho. Ouriço bebê adulto? Tá legal. Esses bebês vermelhos podem chegar a cerca de 100 anos, até 200. O mais lento da lista, a tartaruga gigante. Ela pode chegar a 200 anos, e um dos espécimes mais antigos é Jonathan. Ele é tecnicamente o animal terrestre rastejante mais antigo. Nasceu em 1832 e vive em uma ilha remota chamada Santa Helena. O Jonathan já viu muita coisa. Ele viu surgir o primeiro arranha-céu americano, a Torre Eiffel. Ah, sim, ele também acompanhou todos os campeonatos World Series de beisebol desde os 71 anos de idade. Ele não pode ver muito bem e perdeu o olfato, mas ainda está forte. De volta aos oceanos e ao tubarão da Groenlândia. Ele é conhecido por ser o vertebrado com a vida mais longa e ser capaz de viver mais de 400 anos. Nadando por tanto tempo no oceano profundo, escuro e frio, significa que esses tubarões são resistentes. Eles são capazes de suportar uma pressão insana da camada de água. Os tubarões são uma das únicas criaturas hoje que não foram muito afetadas pela evolução. Muitos tubarões existem desde o tempo dos dinossauros e não mudaram muito. Os cientistas descobriram que eles crescem cerca de meia polegada por ano. Então, com um pouco de matemática rápida, podem descobrir facilmente a idade desses tubarões durões. Imagine um tubarão mais velho que o Brasil. Este próximo animal é provavelmente o mais durável, indestrutível e fofo da lista. Ele se chama tardígrado, mas os cientistas o apelidaram de urso d'água, pois acho que se parece com um, mas não é exatamente do tamanho de um urso. Tem 8 patas e mãos com um nariz pequeno e estranho, e essas criaturas microscópicas bizarras são indestrutíveis. Elas são conhecidas por viver nos lugares mais extremos do planeta. Suportam temperaturas tão extremas quanto 150 ou menos 273 graus Celsius. Vulcões, noites geladas no deserto. Podem até mesmo lidar com a radiação e grandes quantidades de pressão nas partes mais profundas do oceano. Essas criaturas podem até sobreviver ao vácuo do espaço sem nenhum pequeno traje espacial minúsculo ou algo assim. Isso seria fofo. Até agora, sobreviveram 10 dias do lado de fora de uma nave espacial, mas provavelmente poderiam aumentar esse tempo. Os tardígrados podem ser capazes de sobreviver aos humanos se houver algum tipo de catástrofe mundial. Organismos microscópicos encarregados do planeta, imagine como seria isso! Mesmo com todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, ou outra era do gelo, ou mesmo outro asteroide incômodo, os tardígrados provavelmente nem perceberiam. Os cientistas os estão estudando para ver se eles podem nos ajudar com algum próximo nível de biotecnologia. Apenas por diversão, aqui está a efemérida. Este pobre pequeno inseto dificilmente vive mais de 24 horas em média.
Fêmeas e machos podem chegar a incríveis 2 dias de idade. Esse é o que chamo de viver o momento. Essas pequenas moscas crescem em enxames e são conhecidas por terem uma das vidas úteis mais curtas de qualquer criatura, mas como espécie, existem há centenas de milhões de anos. A água-viva descobriu a fonte da juventude e, surpresa, surpresa, está dentro dela desde sempre. Não é ao estilo propaganda inspiradora, mas literalmente sempre esteve dentro dela. As medusas são capazes de reverter o seu processo de envelhecimento sempre que querem. Imagine que você esteja nadando e pense consigo mesmo: eu meio que quero ter 8 anos de novo. E, puf, aí está. Quem gostaria de voltar aos 8 anos? É assim que as águas-vivas permanecem jovens e vivem sem estresse. Essas criaturas sem cérebro e ossos podem retroceder o relógio sempre que quiserem, desde que ninguém as incomode. Elas são super relaxadas, apenas flutuando em qualquer direção que a corrente as leve. Tipo, seguindo o fluxo? Essa criatura parece ter saído de um filme de ficção científica. E você poderia dizer que tem uma espécie de característica alienígena? O Veta gigante pesa mais do que um rato e é considerado um dos maiores insetos que existe. Você pode encontrar esses grandes grilos na Nova Zelândia. Embora as águas-vivas possam reverter seu processo de envelhecimento, alguns membros da família do Veta podem voltar à vida. Isso é que eu chamo de superpoderes. Se ficarem completamente congelados, eles começam a produzir proteínas especiais que impedem que seus órgãos sejam destruídos. Depois de algum tempo em que estiverem congelados, eles podem descongelar e voltar à vida, como se nada tivesse acontecido. Curiosidade: o Veta gigante tem orelhas nos joelhos das patas dianteiras. E porque podem ressuscitar, também são chamados de insetos zumbis. Arrepiante. Planárias são plateumintos singulares, além de serem praticamente imortais. Elas são as máquinas de regeneração definitivas para partes perdidas do corpo. Se você pegar uma delas e dividir seu corpo em 10 partes, vai acabar com 10 novas planárias. Se continuar a dividi-las, elas continuarão se multiplicando, mesmo que geralmente tenham menos de 2,5 cm de comprimento. Imagine se pudéssemos descobrir como fazer isso. Seria uma maneira de vivermos para sempre. Ou acabaríamos com um mundo totalmente louco, com cópias de todos andando por aí. Que tal a equipe de revezamento mais rápida do mundo? 4 Usain Bolts idênticos. As ostras já existem há muito tempo. Os cientistas descobriram que elas podem viver até 400 anos. São essas pequenas criaturas com concha que criam aquelas pequenas pérolas brilhantes que todo mundo adora. Esse molusco entrará em modo de ação quando um parasita entrar nele. A ostra cobre o parasita com um monte de produtos químicos especiais, os mesmos que usa para fazer o interior de sua concha. É aí que a mágica começa a acontecer. Quando esses produtos químicos endurecem, formam uma pérola brilhante. Quanto mais produtos químicos, maior será a pérola. Essa criatura de aparência comprida e escorregadia vive nas cavernas da Europa. O Proteus pode viver até 100 anos. Ele passa seus dias caçando pequenos insetos, caracóis e caranguejos com seus pequenos braços dianteiros e corpo de cobra se contorcendo. Sua pele é tão clara que algumas pessoas até o chamam de peixe humano. Ei, como assim? O Proteus é quase cego, mas ainda pode detectar a luz, pois faz isso através da pele. Como outros animais cegos, ele tem os sentidos de audição e olfato super poderosos. Ele obtém sua aparência distinta daquelas pequenas garras vermelhas em volta do pescoço. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte: você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela?
Infelizmente não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. E já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias, mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Na próxima vez que fizer um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície, mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto, é apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade, mas no espaço fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará, então talvez passem alguns dias usando calças capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Hadfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria a cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça, e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por 6 meses, ou até mesmo 1 ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade. E também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria à NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas obviamente não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein?
Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar a Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível, mas ainda assim não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos. Portanto, não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? Você vem treinando para isso há anos. Sabe que está pronto. Você está na soleira da porta. Você respira fundo e corajosamente a abre. Você salta para fora da Estação Espacial Internacional e entra na vastidão do espaço. Ah, isso nunca fica velho, você diz no rádio. Você se sente como uma pena sempre que se move pelo espaço. Exceto pelo traje, é claro. É verdade o que aquele cara te disse um dia. Os trajes dos astronautas reduzem o movimento do corpo em 20%. Para você, isso significa que você tem 20% a mais de chance de ser desajeitado no espaço sideral, o que nunca é uma boa probabilidade. Não há muito espaço para erros durante uma caminhada espacial. Você finalmente chega à porta de acoplamento, olha em volta e vê a parte da estação que precisa de reparos. É aqui que os outros ônibus espaciais atracam quando vêm da Terra ou de outros planetas. Há cerca de uma semana, um ônibus espacial vindo de Júpiter calculou mal o pouso e quebrou um pedaço da porta. Você prendeu um novo escudo no cinto do seu traje. Agora, tudo o que precisa fazer é parafusá-lo na estação. Você passou horas treinando debaixo d'água para fazer isso. Usou um traje pesado, quente e desconfortável dentro de uma piscina para obter o treinamento necessário. "Chegando!" grita Sarah no rádio. Você nem tem tempo de perguntar o que, pois uma tempestade absurdamente rápida de detritos espaciais o pega desprevenido. Ela sacode tudo ao seu redor. Você tenta se segurar com força na alça que o mantém seguro, mas, não, um pedaço de detrito acaba de atingir o visor do seu capacete. "Responda, Bob, você está bem?" pergunta Sarah pelo rádio. Você ficou um pouco chocado com o impacto, mas parece estar tudo bem. Os meteoritos finalmente se foram, então você pode se concentrar na sua tarefa agora. Você puxa a corda que está conectando o novo escudo de acoplamento para mais perto do seu corpo. Mas a outra parte da corda não tem nada nela. Nadica de nada. "Oh, céus", você pensa consigo mesmo. Entre, Sarah, temos um escudo perdido. Repito, temos um escudo perdido." Essa é uma situação bastante séria e você está ciente disso. Qualquer coisa que caia no espaço pode entrar em rota de colisão com a Estação Espacial Internacional ou com outros veículos espaciais. Você tenta se lembrar do seu treinamento, mas te dá um branco. Isso é pior do que aquela vez em que você quebrou a jarra de cerâmica favorita da sua namorada. Sarah, a outra astronauta que está com você na nave, está gritando palavras no rádio. "Ah não, Bob, diga que isso não aconteceu. Isso é uma catástrofe total. Estou indo para o lado de fora." Você identifica o escudo sob a EI. Ele tem o tamanho de uma porta de carro de tamanho médio e está se movendo muito rápido. O que pode acontecer nesse cenário é o seguinte: o escudo poderia voltar para a Terra e entrar na atmosfera. Provavelmente pegaria fogo e se desintegraria no caminho para baixo. Mas de qualquer forma, isso faria com que a NASA e você ficassem muito mal vistos.
A outra opção é que o escudo do tamanho de uma porta de carro ganhe impulso e entre em órbita até atingir a EEI e você, por exemplo, ou algum satélite que esteja em uma órbita semelhante. A questão é a seguinte: se você já pensou que o espaço era um vazio infinito, essa parte está errada. Desde que diferentes países começaram a construir equipamentos fortes o suficiente para viajar no espaço, o espaço está mais lotado do que nunca. Não com pessoas, mas com satélites, asteroides e detritos espaciais. Você ficou surpreso quando soube que a Terra recebe chuvas de meteoritos todos os dias, mas eles são tão pequenos que ninguém na superfície do planeta percebe. Eles geralmente se transformam em cinzas antes de atingir o solo, mas isso não é tudo. O que acabou de acontecer com você nessa missão já aconteceu em várias outras missões anteriormente. Os astronautas seguidamente perdem coisas no espaço sideral, tanto que a NASA teve de criar uma divisão para rastrear e monitorar a órbita de todos os detritos que estão flutuando aleatoriamente por aí. Você não acreditou quando alguém te disse que há mais de 23 mil detritos do tamanho de uma bola de softball vagando pelo espaço. E se falarmos de objetos menores, esse número sobe para 500 mil. Quando você está prestes a se desamarrar e se aventurar perigosamente pelo espaço sideral sem nenhuma proteção, percebe que Sarah chegou antes de você. Você não pode deixá-la fazer isso sozinha, então decide ir junto. Para a sua informação, isso vai contra todos os manuais e treinamentos da NASA que você já recebeu na vida. Mas você pensa, se isso funciona em filmes de ficção científica, deve funcionar para nós. Embora todos nós saibamos que isso está muito longe da verdade. Sarah está perto do escudo, mas o peso de seu corpo a faz orbitar em uma direção completamente diferente. Ok, você pensa consigo mesmo. Esta é a sua vez de brilhar e ser um herói. Você tenta mover os braços como faria embaixo d'água, mas não há atrito no espaço. Duh! Você não pode nadar como uma borboleta para resgatar o equipamento danificado. Você tenta entrar em contato com Sarah, mas ela não responde. Acho que agora você está por conta própria. Por alguma razão, você começa a orbitar em uma rota semelhante à do escudo flutuante. Deve ser a quantidade de coisas que você tem amarradas em si mesmo, ou talvez tenha sido o burrito do café da manhã que você comeu. Você se sente como se fosse o George Clooney no filme Gravidade. Não, melhor ainda, você se sente como o Obi-Wan Kenobi. Sim, você está se sentindo tão forte e poderoso quanto um Jedi nesse momento. Você mantém as mãos esticadas diante do corpo, esperando colidir suavemente com o detrito espacial. E 3, 2, 1, e a aterrissagem foi bem sucedida. Estou brincando, mas sim, você conseguiu pousar no escudo. Viva! E agora, você pensa, acho que você precisava ter estudado um pouco mais seu plano, não? Você não tem como controlar o escudo, e agora não tem como entrar em contato com o controle da missão e dizer que o objeto e você mesmo estão a caminho de algum lugar. Não se assuste, você não chegou até aqui para ficar com medo. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? Primeiro, tire uma foto mental da Terra. Daqui de cima, ela nunca decepciona. Depois, tente imaginar os possíveis cenários que poderiam acontecer na situação espacial em que você está. Seu peso corporal normal não seria suficiente para tirá-lo da órbita da Terra. No cenário hipotético em que isso acontecesse, você provavelmente seria aspirado para a órbita de Vênus e passaria um período bastante desagradável de sua vida em torno de um calor imenso. Embora na mitologia grega Vênus represente o amor, não há nada de adorável em orbitar próximo a esse planeta, e você sabe disso. Se você chegasse muito perto, seu traje espacial nunca seria capaz de suportar o calor. Ele só é feito para suportar temperaturas de no máximo aproximadamente 120 graus Celsius, no máximo, e a atmosfera de Vênus pode aquecer até 370 graus Celsius. Mas honestamente, o pior cenário é muito mais simples do que isso. Seu traje espacial pode decidir afogar seus ouvidos, nariz e boca em água. Sim, isso já aconteceu em caminhadas espaciais anteriores à sua. Veja bem, para manter seu traje espacial frio, o traje depende de um galão de água que compõe um sistema de resfriamento. Esse sistema, que deve enviar ar reciclado para a parte de trás do capacete, às vezes vaza. E como você está encalhado no meio do nada, não tem para onde ir. Mas espere, o que é aquilo que está surgindo no horizonte? É um ônibus espacial modular. Você tenta gritar, mas ninguém consegue ouvi-lo fora do capacete. Você acena com as mãos. Ah, mas ele está vindo em sua direção. Finalmente, demorou mais do que eu imaginava para te encontrar, disse Sarah. Aparentemente ela voltou para a estação espacial bem a tempo de pegá-lo antes que você se tornasse definitivamente um desgarrado. Acho que vou perder alguns pontos de astronauta por essa pequena desventura, não é? Você diz. E sim, você definitivamente perderá.
Os astrônomos têm feito uma pergunta há décadas. O espaço é realmente tão escuro quanto pensamos? Pois bem, a missão especial New Horizons da NASA pode ter acabado de nos dar a resposta. Depois de explorar Plutão, a espaçonave continuou seu caminho e agora está a bilhões de quilômetros de distância da Terra. Isso significa que está longe de toda a poluição luminosa que recebemos de fontes como o Sol e as partículas de poeira ao redor do nosso planeta. Os cientistas usaram a câmera simples da nave para tirar imagens do que parecia ser um espaço em branco incrivelmente entediante, sem estrelas brilhantes ou qualquer outra coisa que pudesse espalhar a luz de volta para a câmera. Em seguida, processaram essas imagens para remover todas as fontes conhecidas de luz visível. Depois de remover a das estrelas e a dispersa da Via Láctea, ficaram com a que vinha de fora de nossa própria galáxia. Mas aqui está a parte surpreendente. Eles descobriram que ainda havia muita luz inexplicável. De fato, ela era quase igual a toda a proveniente das galáxias conhecidas, o que significa que há tanta luz fora das galáxias quanto dentro delas. Então, de onde ela vem? Bem, pode ser de fontes que ainda não descobrimos, como galáxias anãs pequenas e fracas ou fenômenos desconhecidos no universo, ou estar associada à matéria escura, que ainda é um mistério para os cientistas. Com essa pesquisa inovadora, podemos dizer que o espaço não é tão escuro quanto o conhecemos. E se pegarmos toda a luz das estrelas e galáxias lá fora e adicionarmos algumas nuvens de gás e poeira, que cor obteríamos? Bege. Isso nos leva a outra pergunta: será que ainda precisamos do Sol se nosso espaço for colorido? E a resposta curta é sim. As cores do espaço são o resultado das interações da luz com diferentes objetos celestes, como estrelas, galáxias e nuvens de gás. Embora elas sejam fascinantes de se observar, não fornecem a energia de que a vida na Terra precisa para sobreviver. Então é isso. Não espere ver a cor do céu e do espaço. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada: o espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado, talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta,
Ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do Sistema Solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do Sistema Solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso Sistema Solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses 2 planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela no sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma: uma estrela menor com menos massa rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege.
O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem a luz azul. Sabia que os humanos são mesmo pessoas do espaço? Você nasceu lá. Caramba, eu também. Todos nós. Mas para que os humanos estejam aqui na Terra, muitas condições precisam ser precisamente corretas. Ou seria altamente improvável que existíssemos. Mas estamos aqui. Primeiro nós e quaisquer outras criaturas que possam estar pelo espaço. Temos que viver em um planeta orbitando uma estrela branco-amarelada. E não uma vermelha ou azul. Não uma azul, porque ela queima muito rápido, em alguns milhões de anos. E não haveria tempo para a evolução fazer sua magia relativamente lenta e produzir seres inteligentes. A desse tipo também tende a inchar e ficar vermelha, quando colapsa e explode. Isso torna altamente improvável que qualquer civilização possa prosperar perto de uma estrela azul. As vermelhas, que são de longe o tipo mais numeroso, também não parecem boas opções para as civilizações inteligentes orbitarem. Elas são tão frias e tão fracas que um planeta que poderia desenvolver uma civilização deveria orbitar muito perto de uma, o que o deixaria exposto à intensa e mortal radiação de raios X. Portanto, embora as estrelas vermelhas sejam as mais numerosas e pareçam ter muitos planetas em sua órbita, elas não são uma boa opção para hospedar vida inteligente e civilizada, como a nossa. A missão então ficou para as amareladas, que são cerca de 10% do total. No entanto, um fato importante deve ser considerado antes de se cogitar a possibilidade de vida inteligente em torno de uma estrela amarelada. Esta deve ser de terceira geração. Apenas a desse tipo irá conter a diversidade química suficiente para sustentar formas de vida avançadas. Cada vez que uma estrela explode, são criados elementos mais pesados e complicados. A explosão expulsa esses elementos, que acabam entrando em uma nebulosa. A gravidade dentro da nebulosa formará gradualmente a próxima geração de estrelas, e assim por diante. Nossos corpos precisam de cálcio para nossos esqueletos e dentes. Nossos cérebros precisam de zinco para ajudar a criar os sinais eletroquímicos que nos fazem nos mover, sentir e pensar. Nosso sangue precisa de ferro, portanto nossos corpos precisam ter se formado em torno de uma estrela de terceira geração e uma amarela. Surpreendentemente, a Terra tem todos os 94 diferentes elementos do universo que ocorrem naturalmente, do hidrogênio ao plutônio. Talvez seja por isso que estamos aqui, e temos que agradecer ao nosso Sol, esta anã amarela de terceira geração por isso. Por que amarela? Porque ela queima de forma muito constante por fusão nuclear, sem alterar significativamente o brilho, ao longo de bilhões de anos. Se nosso Sol se tornasse apenas 6% mais brilhante ou mais escuro, a Terra ficaria muito quente ou muito fria para sustentar a vida civilizada. Felizmente, ela está na zona habitável, ao redor do astro-rei, que é onde água líquida pode existir em um planeta. Mas isso nos leva à segunda condição necessária para que a vida inteligente resista no espaço: o próprio planeta. Estudos recentes com o telescópio Kepler mostraram que 1/4 de todas as estrelas anãs amarelas podem conter planetas semelhantes à Terra, na zona habitável em torno delas. Esse número é um tanto discutível. Pode ser apenas 1 em cada 33, mas ainda há muitos planetas orbitando estrelas amarelas em zonas habitáveis. Então, vamos considerar o segundo componente essencial para a vida inteligente no espaço: o próprio planeta. Aquele que abrigaria uma civilização inteligente deve ter muitas características particulares que não são fáceis de encontrar individualmente e ainda mais raras de achar em combinação. Mais importante ainda, deve ter proteção contra a estrela que está orbitando. Como as estrelas brilham pela fusão nuclear nos núcleos delas, o gás na camada externa do Sol, chamado de corona, é expelido para o espaço no que é chamado de vento solar. Os satélites dos Estados Unidos fazem leituras constantes da força do vento solar, que é principalmente núcleo de hidrogênio eletrificado, ionizado, juntamente com um punhado de núcleos atômicos de muitos outros elementos encontrados no Sol. Não é a atmosfera que protege a Terra, é a magnetosfera, que para ou desvia o perigoso vento solar, causando auroras quando este é atraído pelos polos magnéticos da Terra e eletrifica o ar da atmosfera superior como uma lâmpada fluorescente. Sem uma magnetosfera ao seu redor, qualquer planeta, mesmo aqueles em zonas habitáveis, seria torrado por uma chuva constante de núcleos de hidrogênio ionizado da sua estrela. Um planeta com vida deve ter uma magnetosfera forte o suficiente para desviar o vento solar. Nem todos os do nosso sistema solar contam com uma. Os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, até possuem, mas não podem ter civilizações.
Dos mundos sólidos, apenas a Terra e Mercúrio apresentam magnetosfera, mas este é muito fraco para parar o vento solar por causa de sua proximidade com o Sol. Outro escudo protetor que mantém a Terra a salvo do Sol é sua atmosfera, que tem cerca de 480 km de espessura, com a maior parte concentrada a apenas 15 km da nossa superfície. Ela protege tanto da radiação ultravioleta, UV, do Sol, quanto dos raios X. O gás ozônio, que possui 3 átomos de oxigênio ligados a uma grande molécula de gás na atmosfera superior, bloqueia a maior parte da radiação UV do Sol de atingir o solo. Marte, cuja atmosfera é 1000 vezes mais fina que a da Terra, não conta com ozônio, e as emissões ultravioletas solares irradiam totalmente na superfície dele. Um planeta deve ser capaz de bloquear a radiação UV da sua estrela. Então, a composição específica da atmosfera é fundamental para que qualquer corpo espacial desse tipo tenha uma civilização inteligente. Nós temos, mas isso é uma mistura rara e precária. Também deve ter parte da sua superfície sólida para caminhar e se estabelecer sobre ela, e ainda uma crosta. É pura ficção científica considerar civilizações subaquáticas ou flutuantes nas atmosferas de outros planetas. Esta precisa contar com placas tectônicas que se movem, cujo movimento cria a subducção da crosta. Isso é quando uma placa tectônica desliza por baixo ou por cima de outra, trazendo a matéria fresca para a superfície. Essa renovação das propriedades químicas do planeta impede o equilíbrio químico, onde nada é reativo. Terremotos e vulcões também contribuem para o processo de renovação geoquímica. Isso mesmo, terremotos e vulcões são bons. A subducção de placas tectônicas, então, é outro item essencial para a vida. Marte não tem atividade de placas tectônicas, assim como Vênus e Mercúrio. Este é uma grande placa tectônica, mas não há atividade dela em andamento além de um leve encolhimento. Uma grande razão pela qual esses planetas não têm vida é que não existe reatividade geoquímica, porque não há subducção tectônica. Isso nos leva à Lua. Sim, dizer que ela nos mantém vivos pode parecer exagerado, mas a contribuição dela para a vida por aqui é essencial. Primeiro, a gravidade lunar, enquanto ela se move através do espaço junto com o nosso planeta, não apenas faz as marés oceânicas fluírem, como também ajuda a nossa rotação a agitar ou movimentar o magma dentro da Terra. O movimento do magma no interior do nosso planeta, com seu alto teor metálico, contribui para a criação da magnetosfera terrestre. Assim, a Lua nos mantém seguros no espaço, ajudando o nosso mundo a se tornar um geodínamo e criando o nosso magnetismo. Ela é o maior satélite natural do Sistema Solar em comparação com o tamanho do planeta que orbita, ou seja, seu primário. Muitas pessoas consideram o sistema Terra-Lua como um planeta duplo, mas isso é outra história. Como ela está gravitacionalmente presa ao nosso planeta, age como uma vara de equilíbrio para um equilibrista. Assim, nosso mundo não oscila muito em comparação com outros planetas. Essa oscilação é chamada de libração. Se oscilássemos tanto quanto Marte ou Saturno, não apenas nosso clima se tornaria caótico, mas a agricultura teria sido impossível. Essas circunstâncias astronômicas raras ou únicas trabalham juntas para tornar o nosso mundo habitável para a humanidade. Muitos outros fatores não são astronômicos, como os evolutivos, biológicos e químicos, necessários para a existência de vida. As probabilidades ou improbabilidades estão se multiplicando. Juntos, temos muita sorte de estarmos aqui. Na verdade, é tanta que podemos ter ganho na loteria. Considerando todas as possibilidades, é duvidoso que qualquer outro lugar do universo seja tão afortunado quanto a Terra.